Gravação iniciada, presidente. Senhores, boa tarde. Vamos retomar aqui o trabalho, nossos trabalhos aí relativos à nossa reunião de julgamento de abril de 2021, agora já tratando dos processos da tarde, né? Na sequência dos processos da tarde, começamos no vídeo anterior os processos já pautados para esta tarde, encerramos o julgamento até o processo 36. E agora vamos dar seguimento com os processos 37 seguintes, ok? Turma ainda completa, conselheiro Daniel, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Sávio, conselheira Débora, conselheiro Fernando e conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. O processo 37, julgamos até o 36, como disse, é do contribuinte para adesão à distribuidora de limitada. Contribuinte que também é titular dos processos 38, 39, 40, 41, 42 e 43, todos os processos de relatoria do conselheiro Sávio Salomão. Conselheiro, por favor, fique à vontade para iniciar leitura de relatório e voto a partir do processo que entender desse conjunto aqui, né, que entender mais salutar e mais proveitoso para o nosso trabalho. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, colegas. Como eu havia apontado para vocês anteriormente, nós temos aqui 7 processos no total, tá? Dos itens os itens 37, 38 e 39 dizem respeito a exigências de obrigações principais. Os itens 40, 41, 42, 43 dizem respeito a descumprimento de obrigações acessórias, tá? Eu vou tratar aqui do item 37, final do processo 2008-88. Eu não sei se vocês tiveram acesso, eu também, nesses casos aqui, eu fiz aquela planilha que a gente já está acostumado a fazer aqui, quando tem esse número de processos, tá? Esse item 37, o resultado dele vai ser replicado no item 38, mas no 39 não, porque o 39 diz respeito àquela discussão que nós tivemos anteriormente no processo do Daniel, em relação àquela contribuição, a alíquota de 15% de cooperativas e tal, que foi objeto de decisão de inconstitucionalidade, tá? Tratando aqui do item específico, item 37, final 2008-88. Esse processo em específico diz respeito a exigências de contribuições devido à Seguridade Sociais, cota patronal, relativa às competências de 1 de 2003 a 12 de 2004. Relatório fiscal encontra-se juntado aqui às folhas 27 a 30, e aqui houve divergências na contabilidade, né? A autoridade fiscal verificou aqui que as divergências foram apuradas a partir do levantamento de pagamento de pessoas físicas, recibos, contas, gratificações, prêmio, ajuda de custo, processamento de dados, pessoas físicas e contas, serviços prestados. Então, todo esse procedimento fiscal desenquadrou-se nessas 7 autuações, tá? Então, a empresa deixou de recolher para a Seguridade Social o valor referente a 20% total das remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais, trabalhadores autônomos e demais pessoas físicas por retribuição a serviços prestados, enquadrando-se no conceito de salário de contribuição. Então, basicamente é isso. Nós não temos aqui nenhuma matéria de direito, alguma tese, alguma coisa nesse sentido. Então, só houve aqui a apuração de diferenças, né? Enfim, aí a empresa foi devidamente notificada da autuação, apresentou impugnação de folha 160, 163, levantou aqui algumas questões, né, que todos os processos decorriam do mesmo MPF deveriam ser julgados em conjunto,
que houve violação ao artigo 142, uma vez que a exigência consubstanciada no debitado era exatamente igual àquela consubstanciada em outro debitado, então ela faz essa entre aspas, confusão em todos os processos para dizer que há bis in idem, quando os fatos ali, geradores, são diferentes, tá? O que é que a empresa diz mais aqui? Que a autoridade dispôs que não tinha sido possível identificar as pessoas físicas, as contribuições, que se a autoridade dispôs que não foi possível identificar as pessoas físicas, as contribuições da empresa não poderiam ser exigidas. Então, é basicamente isso aqui, essa linha de que os processos deviam ser julgados em conjuntos, que houve violação ao artigo 142, tá? E aí, ao final, a empresa protesta pela apresentação de novos elementos e razões. E que, portanto, a impugnação fosse julgada procedente. E aí, na sequência, os autos são encaminhados para a autoridade julgadora de primeiro instância. O acórdão encontra-se juntado aqui as folhas 198.202. A autoridade entendeu por julgar a impugnação improcedente, conforme vocês verificam aí da emenda transcrita. A empresa intimada apresenta recurso voluntário de folhas 209 a 216, tá? Eu já passo aqui ao exame de admissibilidade do recurso, que, no caso, foi formulado dentro do prazo aqui à luz do artigo 33 e preenche os demais requisitos, por isso mesmo eu passo a apreciá-lo. E uma das alegações é em relação à conexão, que a empresa, mais uma vez, requer que os processos sejam julgados em conjunto, e é o que a gente está por fazer. A empresa também levanta a questão da invalidade da representação fiscais com fins penais, questão de ausência de requisitos legais do lançamento, e aí ela faz com base no 142 e no artigo 10, inciso 3º do decreto 7235, que no seu entendimento a autoridade não descreveu bem ali os fatos. Levanta também o cumprimento da obrigação, prova do recolhimento, faz pedido de realização de prova pericial e, mais uma vez, levanta essa questão de que protesta pela posterior juntada e apresentação de novos elementos. Então, todas essas questões que são grifadas aqui de vermelho são questões novas, que a gente já bem conhece aqui, e que por isso mesmo eu não estou conhecendo, tá? Posso tratar de questões novas, inovações recursais, e aí a gente só fica com dois argumentos, basicamente. A questão da reunião dos processos, que eu não tratei como um argumento em específico, mas que eu, de certa forma, enfrentei, disse que realmente era o que estava acontecendo, todos os processos ali iam ser julgados ou estavam por ser julgados em conjunto. Questão da ausência dos requisitos legais do lançamento e a questão das provas, que protesta provar o alegado por todos os meios e novos elementos, etc. e tal. E essa questão do cumprimento da obrigação, que aqui eu entendi que, por se tratar, e aí a gente volta para aquela questão, por se tratar de matéria de ordem pública, eu deveria conhecer, tá? Ainda que não fosse para dar procedência. Eu não conheço das questões que eu grifei lá de vermelho, estou colocando aqui as ações acerca da invalidade da representação fiscal para fins penais e da realização da prova pericial não devem ser conhecidas, ainda que assim não fosse, registre-se que tais questões não poderiam ser acolhidas, porque, em primeiro lugar, este tribunal não é competente para pronunciar-se sobre controvérsias referentes a procedimento administrativo de representação fiscal para fins penais, conforme se verifica da súmula 28. E, em segundo lugar, note-se ainda que os pedidos de realização de perícia devem ser realizados na impugnação, de modo que o pedido de perícia formulado apenas em sede recursal deve ser considerado como não formulado, nos termos do artigo 16, inciso 4, parágrafo 1º. Então, eu não conheço, mas eu falo, a título de exemplo ou a título de ilustração, ainda que assim não fosse, a gente não conseguiria dar procedência nesses pontos. Diferentemente, é de se reconhecer que a questão sobre o suposto cumprimento da obrigação e da prova do recolhimento das exigências deve ser considerada como matéria de ordem pública, que, enquanto tal, deve ser conhecida, inclusive, de ofício por parte do julgador
administrativo e em qualquer grau de jurisdição. Já que, conforme bem dispôs a hora recorrente, trata-se de modalidade de extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso 1 do Código Tributário Nacional, de sorte que, se houve de fato pagamento, o crédito estaria extinto e não mais poderia ser objeto de discussão. De fato, note-se que a recorrente colaciona aos autos guias de previdência social de folhas 221 e 244, que bem comprovam que houve recolhimento de contribuições previdenciárias nas competências tais, né, que são as competências objeto da autuação, as quais, aliás, são objeto da autuação. Sendo que a autuação aqui discutida diz respeito apenas às diferenças, que no caso não foram recolhidas, conforme se observa dos discriminativos de débito juntados às folhas 6 a 12. Portanto, se a presente autuação tem por objeto apenas as diferenças de contribuições que a autoridade fiscal entende que seriam devidas, e tanto é que acabou lançando-as, os recolhimentos efetuados a título de contribuições previdenciárias, Código de Receita 2100, não abarcam as diferenças aqui lançadas, de modo que o crédito tributário em discussão não se encontra extinto nos termos do artigo 156, inciso 1 do Código Tributário Nacional, tal como leva a crer a hora recorrente, do que se conclui que a alegação de que houve recolhimento não deve ser acolhida. Em relação às alegações acerca dos requisitos legais do lançamento, tais quais previstos no artigo 10, inciso 3 do Decreto 7235, que entende também que não assiste razão à recorrente, já que os fatos aqui discutidos foram devidamente descritos por parte da autoridade autuante, que, no caso, bem observou tanto os requisitos do artigo 142, como do próprio artigo, quanto os próprios requisitos constantes do artigo 10, inciso 3 do Decreto 7235. Presidente, essa parte aqui é aquilo que a gente sempre está se debruçando, mais do mais, né? Não esclareceu bem os fatos, tal, enfim. Aí eu faço um apanhado aqui, venho dizendo que não há que se falar nessa nulidade, que realmente a autoridade, o lançamento tributário, ele é vinculado e tal, e a autoridade bem dispôs a respeito da descrição dos fatos, e etc e tal, né? E aí, dentro dessa alegação, a recorrente também dispõe que a exigência aqui que a gente está discutindo é a mesma do debitado e tal, né? E eu estou falando também que esse argumento não prospera, porque o respectivo auto de infração consubstanciado no debitado e tal, que é o outro lá, tem por objeto crédito tributário de contribuições correspondente à parte dos segurados, o qual não se confunde com o crédito aqui discutido. Por fim, quanto ao pedido de produção de provas, esclareça-se que o momento para a sua produção produção no âmbito do processo administrativo é juntamente com a impugnação, nos termos do artigo 16, inciso 3 e parágrafo 4º do Decreto 7235, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso do caso em tela. O que não ocorre. Então, presidente, no final eu estou aqui conhecendo em parte o recurso, porque tem umas questões que não foram objeto de debate, já que não tinham sido levantadas em sede de impugnação, e na parte conhecida, que diz respeito a essa ausência de requisitos legais do lançamento, a essa questão do cumprimento da obrigação, prova do recolhimento, e essa questão das provas, eu não estou dando procedência, né? Estou negando provimento. Então, é isso. Esse resultado, já antecipando aqui para vocês, ele se replica no item 38. O 38, a gente só vai mudar aqui qual é o tributo, né? No 38, a gente tem contribuições, contribuintes individuais, tá? Mas as alegações são as mesmas aqui, presidente. Então, é um resultado que se replica aqui no 38, tá?
No 39, é a mesma coisa, as alegações são as mesmas, mas como eu havia adiantado para vocês, aqui a gente já tem aquela contribuição de 15% sobre as notas fiscais, cooperativa e tal, que, como eu tinha dito, foi objeto de discussão lá no processo do Daniel, que a gente chegou naquela linha de entendimento, tá? Pela aplicação, por conta da declaração de constitucionalidade, do artigo 22, inciso 4, da 8.212, tá? Então, do 37 e 38 é conhecer em parte o recurso e negar provimento, no 39 é conhecer em parte e dar provimento de ofício para conhecer, para aplicar essa questão da decisão que declarou a inconstitucionalidade lá do 22.4, tá? Posso passar para os outros de obrigações acessórias. Aliás, aí tem esse de obrigação, tem um reflexo, que é o CFL 68, que aqui a gente, como a gente está negando provimento, né, não tem o que fazer lá. E aí tem 3 obrigações acessórias que não são reflexos, né, que são CFL 38, 35 e 30. Aí nesses também as alegações são as mesmas. Então eu peguei apenas um como parâmetro, tá? Ok, sabe, vamos fechar então esse até o CFL 68, tá? Senhores, considerações? Aqui foi tirado da contabilidade, né? Aquela questão, olha na contabilidade, vê a rubrica lá que não entrou em divergência, né? Foi GFIP, divergência de conta e tal, não teve nada de tese jurídica, nada, e a empresa sempre está assim, ela não rebate, né? Ela não ataca ali a autuação, ela só sai ali, tá havendo bis in idem, porque essa cobrança é igual àquela, aqui não houve descrição dos fatos corretamente, de acordo com o artigo 142, porque a autoridade dispôs aqui que não tinha identificado as pessoas físicas, tal, mas todos os elementos que foram trazidos pela própria contribuinte já deram supedâneo ali para a autoridade lançar, entendeu? Então, ela já tinha condições suficientes de lançar, e tanto que o fez. Então, ela está se apegando nessa parte. Como é que a autoridade vem e dispôs que não dá para identificar as pessoas físicas e lança? Se não dá para identificar as pessoas físicas, não tem que se exigir contribuição previdenciária. Aí foi a linha de entendimento que a DRJ seguiu e eu também segui aqui. Peraí. Então, não é só por aí que a gente consegue identificar que houve realmente a ocorrência do fato gerador. Todos os documentos que você apresentou aqui, empresa, em conjunto, dão supendâneo para a gente lançar. Então, é basicamente nesse sentido. Ela tenta fazer ali um apanhado com 142, com o artigo 10 lá do decreto, para dizer que a descrição dos fatos não se deu corretamente, mas... Eu só tenho uma dificuldade de... E aí, cacuete de contador, entendeu? Que não tem nada... A pessoa que pensa fora da caixinha, da caixinha jurídica. Eu tenho dificuldade, assim, de... Um argumento de que paguei o tributo só uma matéria de ordem pública? Mas foi aquela situação que a gente tinha falado. Para mim, mas também assim, se realmente tivesse pagamento, presidente, né? Então, eu acho que a gente tem até que ver, mas não necessariamente, assim, eu não sei se isso é uma matéria de ordem pública, vai depender muito da situação. Imagina um camarada que tem 5 milhões de recolhimentos lá, e 5 milhões de débitos lançados, aí agora, no meio das contas, não, aí junta aqui um catatal de troça aqui, a gente vai, você agora foi tranquilo para você. Você falou assim, olha, ele está fazendo recolhimento, mas isso é da parte que ele já tinha recolhido, isso aqui, o lançado foi a diferença. Então é tranquilo. Eu acho que daria até para fazer essa análise do tema nesse caso, mas com o argumento de que o contribuinte não tinha tratado disso, mas é importante que se diga, que se avalie, porque sob pena de enriquecimento sem causa da União, se eventualmente já foi recolhido tributo, seria o caso de extinção de tributo antes mesmo do lançamento, enfim. Mas eu não sei se isso seria uma matéria de ordem pública, entendeu? A ponto de eu pegar Concordo. Eu vou pegar e vou dar uma olhadinha sempre, igual a gente faz, igual a gente já faz com a decadência, ou seja, a gente pegaria um processo, se a gente visse recolhimento, a gente ia falar assim,
chama atenção que tem recolhimento, tal, então de ofício eu vou cancelar esse lançamento porque eu não sei se a gente faria isso de ofício, né? Não, concordo, tanto que eu comentei isso, cheguei a comentar essa questão com o Rodrigo, não foi, Rodrigo? Dos pagamentos e tal, e realmente, assim, para mim, eu não enquadro como matéria de ordem pública, né? Porque, como vocês viram ali, o pagamento não é pagamento da parte de diferença, né? Então, não tem nada a ver. Eu posso fazer a correção e colocar como matéria não conhecida e abrir essa Você pode até fazer o esclarecimento, né? Claro. Esclareça-se que é isso, Claro, porque posso fazer isso. Sim, me parece, assim, a noção que eu tenho da matéria de ordem pública é que eu vou suscitar essa matéria de ofício para dar a favor do contribuinte. Porque eu não vou suscitar uma decadência se ela não ocorreu. Né? Então. Exatamente isso, é isso mesmo. Nesse caso, a gente está conhecendo por ser matéria de ordem pública e indeferindo. Sei Tranquilo. lá. Não, claro, eu faço essa correção. Senhores, considerações adicionais? Conselheiro relator, conhecendo em parte do recurso voluntário e na parte conhecida, negando o provimento. Esse para os processos 37, 38 e ainda o 39. Nós estamos falando inicialmente só do 37 e do 38, tá bom, senhores? O 39 é o que vem a seguir, porque o 39 tem uma parcela de um tributo lançado. O 39, presidente, é só a questão, é a mesma coisa, é da cooperativa. Só. Isso, é isso que eu estou falando, é isso que eu estava falando agora. O 39 tem a questão do débito lançado sobre pagamentos efetuados por serviços prestados sobre as notas fiscais, né? Serviço prestado por cooperativa de trabalho, e que no mesmo sentido de que o conselheiro Daniel, na parte da manhã, o conselheiro relator está entendendo que é uma matéria de ordem pública e que, portanto, ele conhece apenas em parte do recurso. Na parte conhecida, ele nega provimento, mas, de ofício, reconhece a extinção do débito das cooperativas. Ok, senhores? Então, vamos votar primeiro os dois, porque, só para ficar mais fácil para mim, 37 e 38, o conselheiro conhecendo apenas em parte, porque tem matéria que é estranha ao litígio administrativo instaurado com a impugnação. E como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Débora? Acompanho. Fernando? Presidente. Pois não, Fernando? Acompanho, presidente. Ok, obrigado. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros colegiados por unanimidade de votos em não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao de litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida por unanimidade de voto negar-lhe provimento. Resultado para os processos 37, como disse, e 38. Processo 39, senhores, basicamente seria essa mesma questão, com o adendo de que o conselheiro reconhece, por entender se tratar de matéria de ordem pública, da extinção dos débitos lançados por cooperativas de trabalho. Como vota conselheiro Daniel? Acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Nesse caso, um pouco diferente da questão anterior, porque nesse caso a gente conheceu do recurso, em parte. Eu fui contrário lá no outro por entender que, não conhecendo, não poderia avaliar a questão de ordem pública, e nisso fui vencido junto com o Rodrigo, e nesse caso é um pouquinho diferente. Então, fica acordas mesmo colegiado por unanimidade de votos em não conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida,
Dá provimento parcial. Da parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial reconhecendo de ofício a extinção do crédito tributário incidente, crédito tributário lançado incidente sobre os pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho. Ok, Sábio? Tranquilo, né? Tranquilo, presidente, é isso mesmo. Então, vamos aos próximos processos, Sábio, na tua sequência aí. Presidente, o 41 é o reflexo do CFL 41 é o 68, né? CFL 68. Isso. Agora tem um detalhe, né? Esse 41 deve sofrer o reflexo dessa extinção da... Não sei se entra. Eu também acho que não, presidente. Não sei se entra, porque aqui o 41 ele é reflexo, mas as alegações ali são as mesmas daqueles outros de obrigações acessórias, entendeu? Não, o que o presidente quer dizer é se, tipo, extinguindo a contribuição para indo lá uma parte do débito e aqui vai refletir. Mas eu estou na dúvida se a parte da cooperativa é base de cálculo para CFL 68. Eu acho que é normal. Porque, assim, terceiros eu sei que não é, né? Tem uma série de... Tem algumas coisas que não são. Não sei se... Sim, mas esse é a obrigação da empresa. É obrigação da empresa mesmo, né? Obrigação da empresa. Só a base de cálculo é diferente. E, na verdade, nesse caso, seria o quê? O 40, Sávio? Esse é 41. o 41, presidente. O do CFL 68 é 41. E Então, aí, se para mim, seria o caso apenas de dar provimento parcial, só para pegar os reflexos da determinar cooperativa. o recálculo da exigência, considerando os reflexos decorrentes do provimento parcial dos recursos voluntários formalizados nos processos em que se discutem as obrigações principais. Então, vou botar aqui. Porque lá teve as outras, né? Nos outros dos principais, teve as exigências das outras que a gente não deu, que negou provimento, né? A gente só deu. Lá não vai ter nada, não vai ter reflexo nenhum, mas vai ter um que é da cooperativa, esse sim. Sim. Ok, senhores. Então, vamos ao voto. Como vota Daniel? Daniel, como vota? Nos ouve, Daniel? É muito monitor para ele ficar procurando onde ligar o microfone. Tá perdido com a tela dele de 20 e tantas polegadas aí, ó. Desculpa, presidente, eu tive um problema técnico aqui. Normalizado. Só eu, antes de voltar, fazer uma observação aqui para o Rodrigo, que estava na dúvida sobre a questão do 68, porque é o seguinte, terceiro não entra, porque o que é que a descrição lá do descobrimento de obrigação acessória é você omitir fatos geradores de contribuições previdenciárias, né? E a contribuição para terceiros não é uma contribuição previdenciária, o STF já decidiu que, assim, tinha uma polêmica e tal, que é uma espécie de intervenção no domínio econômico, né? Contribuição e intervenção no domínio econômico. Então, a Receita faz só um papel de cobrança lá, né? De arrecadar e fiscalizar. Mas a contribuição para a cooperativa, os 15% era uma contribuição normal, né? Fato gerador normal. Eu acompanho, presidente. Ok, como vota Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho o relator, presidente. E, senhores, eu também acompanho. O resultado do processo 41 fica o seguinte: acordo de membro colegiado por unanimidade de votos,
em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da exigência, considerando os reflexos decorrentes do eventual provimento parcial dos recursos voluntários formalizados nos processos em que se discutem as obrigações principais. Vamos para o qual agora, Sérgio? Aí agora, presidente, nós vamos para o 40, tá? E aí a gente entra no segundo bloco. Aqui a gente só trata de obrigações acessórias que não são reflexos, tá? Aí os três processos aqui que são o 40, 42 e 43 tem as mesmas alegações, tá? O que é que só vai mudar aqui é a questão do CFL. No 40 nós vamos ter CFL 38, no 42 nós vamos ter o CFL 35 e no 43 nós vamos ter o CFL 30. Mas como falei para vocês, as alegações são as mesmas, tá? E aí eu vou pegar aqui como parâmetro o processo item 40, que é o final 2008-91, tá? Otávio, você tem aí no teu apontamento só o que é cada CFL desse? Fernando não está entendendo nada, porque não teve contato, e claro. A gente... o Fernando está sabendo lá já. E a gente mesmo fica enrolado aqui com isso, então é bom pelo menos apontar aí qual é a... Vou apontar. O 40, CFL 38, é deixar a empresa, o servidor, de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias ou apresentá-los de forma deficiente, tá? O 35, deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do INSS. O CFL 30, deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas aos segurados. Então, eu vou pegar aqui o parâmetro, presidente, do CFL 38, deixar a empresa de apresentar ou exibir qualquer documento ou apresentar de modo deficitário, tá? E aí, já antecipando para vocês esse ponto, a discussão aqui é o quê? A empresa não apresentou algumas das notas fiscais, certo? Quando do procedimento administrativo, do procedimento ali que antecedeu a lavratura do auto, tá? Eu vou ler aqui para vocês, relatório fiscal de folha 5, em que a autoridade aponta ali os motivos, né? E quais foram os motivos? Apesar de cientificado através do TIAF e TIFs em anexo, a empresa deixou de apresentar as notas fiscais, as abaixo discriminadas, emitidas pela Aliança Cooperativa Nacional Multidisciplinar de Serviço Limitada, relacionadas com a contribuição previdenciária previstas no artigo 22, inciso 4 da Lei 8.212. Aí ele discrimina aqui as notas fiscais. Aqui eu fiquei até na dúvida agora, presidente. Não seria o caso porque foi declarado inconstitucional lá, a obrigação subsiste, né? Entendeu? Sim. Não tem a incidência tributária, mas tinha um documento lá que a fiscalização ia avaliar. Pois é, foi isso aí foi nesse sentido que eu pensei. Enfim, a empresa foi notificada da autuação, apresentou impugnação de folhas 81 a 88. Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de primeira instância, o acórdão e contra-se juntados aí as folhas 111 e 116. A impugnação foi julgada improcedente, tá? A empresa é notificada, apresenta recurso voluntário de folha 119 a 128, o recurso foi protocolado dentro do prazo e atende os demais requisitos de admissibilidade, por isso eu estou conhecendo e vou apreciá-lo, né? Aí, mais uma vez, em preliminar, a empresa sustenta essa questão do julgamento em conjunto de todos os debicados, tal. Devem ser... Só um instante, presidente, fazer só uma correção aqui. Apresenta outro argumento, nulidade do lançamento, porque o período de apuração não foi autorizado no MPF. Aí levanta a questão do bis in idem, aí mais uma vez aquele argumento de que esse auto de infração, as exigências que são feitas aqui são as mesmas exigências do outro auto.
É o que a gente basicamente às vezes discute, que sempre é a mesma coisa, mas que são condutas diferentes, né? Se a gente for tratar ali em termos de legislação. Que a ausência de intimação, que ele está falando aqui que não foi intimado para apresentar documentos, e a gente bem viu que um dos motivos que ensejaram a lavratura foi que a própria Receita tinha intimado 1 a 2 vezes para apresentar tais e quais documentos. Enfim, cumprimento da obrigação, que está apresentando aqui todas as notas, aí questão da aplicabilidade de multa e o caráter confiscatório da multa, né? Aí eu estou falando aqui que o julgamento está se dando em conjunto de todos os debicados que são objeto lá do mandato de procedimento fiscal. Não estou conhecendo dessa questão da nulidade do lançamento, da ausência de intimação e do cumprimento da obrigação, né? Porque são questões novas. A questão aqui do cumprimento da obrigação, até também comentei com o Rodrigo anteriormente, porque aqui o que é que está acontecendo? A empresa é intimada para apresentar aquelas notas fiscais e não apresenta naquele prazo. Aí vem agora no recurso e apresenta. Aí fala, não, cumpri. Aí eu estou falando, não, o critério ali da hipótese da obrigação era para você apresentar naquele momento, agora já era, né? Tanto que você infringiu e aquela obrigação descumprida gerou a obrigação principal. Não corrige a falta, né? Exatamente, né? Aí tô falando aqui que não tem bis in idem, porque as condutas são diferentes, o que é que a gente já falou. Estou tratando aqui da questão da multa, que a multa foi aplicada nos termos da legislação vigente, que ainda que assim não fosse, não cabe ao conselheiro emitir qualquer juízo de ilegalidade ou inconstitucionalidade, de acordo com o artigo 26A do decreto 7235 e de acordo com a própria súmula 2 do CAF. Outra questão que a empresa também levanta em relação à multa é que, como se trata de obrigação acessória, o descumprimento não causou qualquer prejuízo ao fisco. Aí eu venho aqui levantando aquela questão que nós conhecemos da aplicação do artigo 136 do CTN, né, para dispor que a responsabilidade tributária é objetiva, independente de culpa, negligência, imperícia. E aí estou negando provimento, presidente. Estou conhecendo aqui em parte do recurso e na parte conhecida estou negando provimento. E aí esse é um resultado que se replica nos demais, porque como eu falei para vocês, esse processo aqui que a gente está tratando, ele é o processo que abarca todas as alegações que a empresa faz, né? Nos outros ela não faz todas essas, ela faz umas 2, 3, mas são as mesmas, tá? Então eu achei por bem pegar o que ela abarca todas as alegações, e aí estou dando esse segmento aqui, estou chegando a essa conclusão de conhecer em parte, na parte conhecida, negar provimento, assim como nos demais, tá? Questão de bis in idem, questão de nulidade, questão de multa, de ausência de prejuízo, questão de desproporcionalidade da multa. Na parte que a empresa alega ali que a multa é desproporcional e apresenta caráter confiscatório, eu estou aplicando a súmula 2 CAF, e na parte que ela só fala que o descumprimento da obrigação não causou prejuízo, eu estou só aplicando o artigo 136 do CTN, para dispor ali que a responsabilidade é objetiva. Então, eu peguei só o processo que abarca todas essas alegações. Nos outros dois, ela faz uma parte de um, outra parte de outro, entendeu? Mas são as mesmas. Então, sabe, só clareando aqui, a gente tem um lançamento que é deixar de apresentar os livros e documentos relacionados ao crédito tributário e outro não relacionados ao crédito tributário, não é isso? E o terceiro é? O terceiro é aquele deixar a empresa de preparar folhas, né? As alegações são as mesmas aqui. O que é que ela fala? Conexão, reunião de processo, aí, mais uma vez, nulidade do lançamento, porque o período não estava abrangido ali no MPF, ausência de manifestação prévia, de intimação prévia, enfim. Aqui ela fala que esse daqui é o 38, né, que é para notas fiscais. O outro é o 35, ela diz que foi exigida a apresentação de documentos eletrônicos. Que seriam o quê? Seriam essas mesmas notas fiscais? Não, né? Não, esses são documentos não relacionados a crédito tributário.
Ó, aqui no relatório fiscal Contábeis, essas coisas, então. Informações cadastrais. Cadastrais. Tá certo, é isso mesmo, informações cadastrais, né? mas Só aí que ela vem seguindo as mesmas alegações desse primeiro que a gente está tratando, a mesma coisa, de dizer que a bis in idem, porque as condutas são iguais, tal, a nulidade, porque o MPF, aí na parte que ela não tratou na impugnação, eu estou dando o mesmo desfecho, né? Não estou conhecendo dessas matérias, na parte conhecida, eu estou negando provimento. Eu tenho uma crítica danada. Eu ia comentar isso agora, presidente. Eu tava... Mas, enfim, que a quando... gente tem dificuldade de entender qual é a conduta que é punida pelo quê, entendeu? É tanta coisinha, que aí, por final, vem com esse artigo 192, se não me engano, aqui, que você até cita ele aqui, sabe? A infração a qualquer dispositivo dessa lei. Entendeu? Eu não sei até que ponto, por exemplo, você deixar de apresentar um documento qualquer, se o camarada faz o lançamento, ele identifica o que interessa para o fato gerador, de outra forma faz o lançamento, se aquilo não seja, não seja. Mas é uma discussão que não acaba nunca, né? Eu acho que essa infinidade aí de autuações por descumprimento de obrigação acessória, ela decorre de uma legislação muito ampla, que fala umas coisinhas e, por final, fala assim, mas se qualquer infração ao dispositivo dessa lei, mas é o quê? São quantas? Cada coisinha vai ensejar uma autuação diferente? Que eu vou ficar, mas você não preencheu o DARF. Você não preencheu o DARF e não botou não sei aonde. Você não preencheu o DARF, não botou não sei aonde, não fez mais não sei o quê. Então, sabe, parece que é isso, que é uma coisa que está tudo relacionado com a outra. É sempre uma meio da outra, né? Você vê a questão da elaboração de folhas, porque o camarada pediu lá, dá aí a tua folha de pagamento, não tem folha de pagamento, então eu não sei quem está no teu cadastro aqui, eu não sei informações cadastrais do teu pessoal, não sei quem é que você pagou, eu sei lá. O que a gente costuma ver quando tem na mesma fiscalização, né? Que a gente tem evoluído para quando tem a multa deixou de elaborar folha, deixou de lançar título próprio para contabilidade, e tudo você vê que é o mesmo rastro, aí não, escolha um ou outro, né? Acho que ficar acumulando essa série de multas não, mas aqui ficou difícil de enxergar isso porque aparentemente, né, uma coisa, você não entregou os documentos e você não fez a folha, né? Então, eu não atendeu a fiscalização aqui para entregar o documento, mas também você não fez a folha direito, né? Porque você tem umas rubricas aqui que ele pegaram só na contabilidade, não viram na folha. Aí por isso tem essa diferença. Na verdade, qualquer tipo de obrigação acessória, ela é instituída para facilitar o cumprimento da obrigação principal, entendeu? O cumprimento e a fiscalização do tributo. Então, quando eu chego num lugar e o cara deixa de fazer uma coisa, eu autuo ele porque ele não fez, eu acho de alguma outra forma, eu não vou autuar mais porque ele deixou de fazer. Né? Porque quando ele se ele chega lá, ele tem um funcionário só, não elaborou folha daquele funcionário, ele fala assim, mas eu acho que eu não pagava salário para esse cara. Ele é um terceirizado aí, então ele não está na minha folha de pagamento, eu pago a pessoa jurídica. Ele, não, tem vínculo, tem não sei o quê, então tinha que ter elaborado folha e cobro a contribuição em cima dele, entendeu? Então, acaba que a coisa vai, no fundo, tudo tem relação, porque o fiscal não pede para o contribuinte algo que não interessa para o lançamento, ele só pede aquilo que interessa para ele fazer a convicção de quanto que é o crédito tributário que deve ser exigido, né? Mas, enfim, e daí por a razão de existir a obrigação acessória. Mas, vamos lá, conselheiro Sálvio, seguindo conhecendo em parte recurso voluntário, na parte conhecida, negando provimento para esses 3 processos que faltam ainda do contribuinte com adesão distribuidora. Como vota, conselheiro Daniel. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Douglas. Acompanho, presidente. Conselheiro Francisco. Acompanho. Conselheira Débora. Acompanho. Fernando. Acompanho, presidente. Rodrigo. Acompanho também, presidente.
Ok, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte recurso e não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de termos do sistema litígio administrativo instaurado com a impugnação e lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos, negar e provimento. Esse é o resultado para os processos 40, 42 e 43, que tratam aí de deixar de preparar folha de pagamento, o CFL 35 e o CFL 30, deixar de exibir livros e documentos. Senhores, agora passamos ao processo seguinte, que é o item 44, conselheira Débora Fófano. Nós temos do item 44 ao 52, todos os processos da contribuinte, da conselheira Débora, de interesse do contribuinte Olos Consultores, eu acho que é isso, né? Olos Consultores Associados Limitada. Conselheira Débora, por favor, fique à vontade para iniciar, pelo que a senhora entender, mais produtivo aí com o nosso trabalho. Presidente, o item 44, segurados, 45, patronal, 46, terceiros. E a partir do 47 até o 52 são obrigações acessórias. Eu vou começar pelo 44, só que eu estava observando um pequeno detalhe agora, que é o seguinte, o contribuinte, ele não questiona em todos esses processos, em sede de impugnação, aquela questão da retroatividade benigna, e vem todos os processos questionando isso. Eu no primeiro momento, assim, a DRJ reconheceu essa retroatividade benigna nos processos que envolvem a obrigação principal, né, que seria lá os segurados, patronal e a CFL 68. Como ela já reconheceu nesses, eu relato isso, eu estou colocando isso antes, porque os processos, todos eles são a mesma coisa, e vem nesse ponto. Em preliminar, ele vem pedindo a aplicação da retroatividade benigna. Como em certos processos já foi concedido pela DRJ, então não tem que conceder essa parte. E nos demais não seria a parte conhecer dessa parte, porque não foi objeto de impugnação. Eu, na realidade, eu não fiz essa distinção, eu estou colocando isso nesse momento para ver qual é o direcionamento que a gente vai dar. Porque se não conhece dessa parte por ser matéria em sede de recurso, porque daí, assim, eu vou, no caso, o recurso é cópia da impugnação, e ele trata de certos pontos aqui, então, eu vou ler daí depois para a gente definir isso aí, porque, assim, 3 processos a DRJ tratou e mandou aplicar quando foi encerrado no momento da execução, e daí, com base nessa decisão da DRJ nesses 3 processos, ele vem todos em sede de preliminar pedindo a aplicação da retroatividade benigna. A questão, Débora, é saber se essas exigências compõem a cesta para comparação, né? Presidente, comporia, assim, os segurados, patronal, CFL 68 e a CFL 69, que a DRJ não se manifestou em relação à CFL 69. Então, de todo modo, vai ser aplicado, porque já tem determinação, de ofício. Sim. Então, eu só tenho dúvida, presidente, se, assim, eu tenho que conhecer, eu conheci, daí eu até transcrevo ali, e no final eu falo da súmula lá, CARF 119. Eu acho que não deveria conhecer, porque, nesse caso especificamente, a DRJ conheceu nos outros, mas a gente vai ter situações que a DRJ não conheceu nos outros, enfim, situações para a gente manter uma linha só de atuação. Né? Uhum. O contribuinte pediu, não faz parte, mas alerto, ressalto que isso é uma matéria que nem compõe mais lide, porque já será aplicada por conta da portaria tal, já é aplicada de ofício. Bem, deixa o esclarecimento para o contribuinte, mas não conhece da matéria. Para não dar asa, por exemplo, ninguém vai fazer isso. Mas daqui a pouco vem um recurso especial sobre uma questão que a gente decidiu e que não estava compondo. Então, a própria fazenda entra com um embargo falando assim, você se manifestou com isso, mas isso não era matéria pré-questionada e tal, né? Então, não sei se valeria a pena. E o resultado para o contribuinte qual é? É o mesmo. Sim. Vai ser aplicado de todo jeito.
Então, só vou mudar a conclusão quando chegar no momento da conclusão, daí essa parte, tá? Então, eu vou começar pelo 44, e o resultado ele vai se replicar, então, para 45 e o 46, que é a parte patronal e o terceiros. Então, o 44, ele se trata de contribuições correspondente à parte dos segurados, então, é um recurso voluntário, que a DRJ julgou a impugnação improcedente. Eu vou ler um pedaço aqui do relatório fiscal, do resumo, para entender do que se trata a matéria. Então, consta ainda no relatório fiscal que os contratos de locação de veículos firmados entre a autuada e seus empregados, aqui, a contribuição dos segurados incidente sobre valores pagos a título de locação de veículos para os segurados e empregados, que a fiscalização entendeu terem natureza salarial, apuradas com base na contabilidade da empresa, conforme o relatório fiscal de folhas 21 a 36. Consta ainda do relatório fiscal que os contratos de locação de veículos firmados entre a autuada locatária e seus empregados e locadores contém cláusulas que estabelecem que as despesas com os veículos e a responsabilidade civil criminal decorrente do veículo locado integral e isoladamente do locador. Logo, não há efetiva entrega do bem locado à locatária, conforme disciplinado nos artigos 565 e 578 do Código Civil. O veículo fica em poder exclusivo do empregado, que pode utilizá-lo de modo que lhe convier, inclusive para uso pessoal, após o expediente, nos fins de semana e no período de férias. Nada lhe quando exigido, tampouco prestação de conta. Os valores pagos pela empresa pela suposta locação, na maioria dos casos, superam o salário mensal do empregado, também superam os preços praticados no mercado de locação de motos, que chegam ao valor mensal de 11,7% de uma moto nova, ou seja, em aproximadamente 8 meses e meio, a autuada pagou ao locador uma moto nova. Daí a conclusão de que o empregado tem um acréscimo salarial com a suposta locação da moto, logo os pagamentos feitos a título de um suposto aluguel não estão incluídos na hipótese legal de isenção previdenciária, todas as parcelas pagas pela empresa aos empregados a título de locação de veículo foram consideradas como remuneratórias, sobre as quais há incidência da contribuição previdenciária. Então, aqui eu coloco aqui que foram lançados esses outros autos aqui também. Na impugnação, o contribuinte alega que o valor pago pela alocação não integra o salário de contribuição e não é base de cálculo das contribuições previdenciárias, e a alocação visa viabilizar a prestação de serviço dos empregados ao impugnante. A impugnante fornece motocicletas aos seus empregados para que efetuem seus trabalhos, afirma que as circunstâncias da motocicleta serem locadas não descaracterizam o fato de serem fornecidas pelo empregador para a prestação dos serviços, salário ou valor pago diretamente pelo empregador ao empregado como contraprestação pelo serviço realizado, não se inclui nos salários pagamentos que não sejam considerados como contraprestação, ela cita jurisprudência, argumenta que a fiscalização equivoca-se quando invoca o artigo 566(1) do Código Civil, pois é uma das motivações da abertura do auto de infração foi o fato de que não ocorria a entrega do bem ao locatário. Um dos requisitos que caracterizariam que o contrato de locação não estaria sendo cumprido. Alega que as prerrogativas do locador são de uso e gozo do bem locado e que os veículos eram locados para a realização das tarefas dos empregados, que demonstra que a impugnante gerencia o uso e o gozo dos bens, informa que passou pelo crivo do Poder Judiciário quando o espólio de um ex-empregado levou à Justiça Trabalhista caso idêntico, e que argumenta que o valor pago a título de aluguel pela impugnante seria uma forma de dissimular na natureza salarial. Cita trechos do voto, onde consta que o valor recebido a título de locação do veículo não integra o salário do reclamante, acrescenta que eventuais pagamentos em férias dos empregados não são suficientes para descaracterizar a natureza civil da locação efetuada, a utilização do veículo para fins particulares do empregado com autorização do empregador não desvirtua a natureza do fornecimento, cita a doutrina, o veículo fornecido para o trabalho não tem natureza salarial, aduz que alguns empregados que constam da planilha anexa aos autos de infração inexistem contratos de locação de motocicletas, lista nomes dos empregados, e por essa razão depreende que o critério utilizado pelo agente fiscal para apurar valores é inválido. As planilhas anexas sem que conste a fonte exata de seus dados contrato a contrato, recibo a recibo, nada mais são do que valores esparsos, argumenta-se e cita a doutrina, no sentido de que cabe à administração o dever de demonstrar que autuou de maneira conforme a lei, todos os elementos devem ser descritos,
Daí ele fala também sobre, para a conclusão dos trabalhos, além das metodologias utilizadas para a apuração dos valores, cálculo de tributos e multas, alega que as conclusões do trabalho da fiscalização são contraditórias, restringindo seu direito à ampla defesa contraditória e inerência ao processo administrativo. E apresenta que não é possível a impugnante exercer o seu direito à ampla defesa, logo seria passível ao órgão julgador analisar com certeza os elementos colocados, não seria possível, né, pois deve-se buscar verdade material e cita a doutrina. A decisão da DRJ julgou a impugnação improcedente, ela só se ateve à questão da retroatividade benigna da multa, né, e o contribuinte apresentou recurso voluntário. Ele preliminarmente aqui a questão da necessidade da revisão do critério das multas, né, que é o objeto lá da decisão, questão da decisão recorrida. Ele vem na parte do direito, que o valor pago pela locação não integra o salário do empregado, não é base de cálculo das contribuições previdenciárias. Na realidade, ele discorre os mesmos argumentos lá da impugnação, cita aqui a questão da abusividade da multa e da multa pelo descumprimento da obrigação acessória e ofensa aos princípios aí com proporcionalidade, confisco. E então eu vou passar para o voto. O recurso voluntário defensivo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser reconhecido. Inicialmente, o fundo de consignado, que é a concessão da matéria de preliminar, cerca da necessidade da revisão do crédito para aplicação da multa em face da edição da RMP 449, o recurso voluntário se resume ao cópia ipsiliteris da impugnação, surgindo do seu contribuinte em síntese em relação aos seguintes pontos: o valor pago pela alocação, não integra o salário do empregado e não é base de cálculo das contribuições previdenciárias, da abusiva e ilegal aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação acessória e ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, não confisco, da capacidade contributiva. Então, nesse ponto, eu vou conhecer em parte desse recurso e não conhecendo dessa parte da questão da edição da retroatividade benigna, porque essa matéria já foi analisada pela DRJ e foi concedida, e então já não tem litígio nessa parte. A questão do mérito depende-se que o débito apurado decorre de pagamentos efetuados pelo contribuinte a seus próprios segurados empregados a título de locação de seus veículos automotores que eram utilizados na realização de tarefas inerentes aos serviços prestados pela empresa fiscalizada. Tais verbas, segundo o entendimento da fiscalização, teriam natureza salarial, uma vez que seriam excluídas do campo da incidência da contribuição. Para serem excluídas do campo da incidência da contribuição previdenciária, nos termos da disposição contínua na linha S do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 de 91, a necessidade da comprovação de que o pagamento não se reverteu em prol do empregado, mas representou apenas o reembolso da despesa. A decisão de primeira instância manteve o lançamento com base no argumento aqui, que se o veículo usado em horários fora do trabalho e finais de semana, trata-se de utilidade salarial integrando a remuneração. Então, a partir do momento que a empresa permite que o empregado utilize o veículo próprio para exercer o seu trabalho e que tenha essas despesas reembolsadas, desde que devidamente comprovadas, hipótese em que não integrará o salário de contribuição, nos termos do artigo 28, parágrafo 9, a linha S, contudo, se a utilidade de transporte é paga indiscriminadamente ou sem comprovação, integra o salário, apenas se devidamente justificado e evidenciado o caráter ressarcitório do pagamento, esse não constitui remuneração. Os incisos 1 ao 4 do artigo 28 da Lei 8.212 estabelecem que o que se entende por salário de contribuição de cada uma das categorias dos trabalhadores, sendo que para o segurado empregado, que entende-se salário de contribuição, a totalidade dos rendimentos destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a forma, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Já para os trabalhadores individuais, o salário e a contribuição correspondem à remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício da atividade por conta própria durante o mês. Analisando os contratos de locação e os recibos de aluguel de veículo anexados
nas folhas 81 a 97 do processo 2008, final 34, observamos que as cláusula terceira assim estipular. O valor da alocação será pago no dia 20 do mês seguinte da apuração. Já o contrato anexado na folha 110 do referido processo, a cláusula terceira estabelecia que o valor locativo seria pago no dia 10 do mês seguinte, conforme prescrição abaixo. Constata-se que havia habitualidade de pagamentos não antecipados em relação à prestação dos serviços, mas posterior ao mês da execução deles. Logo, o referido aluguel decorria da relação laboral entre empresa e empregados, ou seja, contra a prestação do serviço prestado e, por consequência, possui natureza salarial, jurídica salarial. Vale lembrar que o parágrafo 9 do artigo 28 da Lei 8.212 apresenta rodas verbas que não integram o salário de contribuição e, por conseguinte, não sofrem incidência das contribuições previdenciárias em razão da sua natureza indenizatória e assistencial. Observa-se que, neste rol, não existe nenhuma exclusão contra o pagamento de aluguel de veículo de empregados, constando apenas na linha S a exclusão em relação ao ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas, conforme se verifica da transcrição do referido dispositivo legal. No caso concreto, como foi destacado pela autoridade lançadora, a empresa não possui os comprovantes de ressarcimento de despesas pelo uso do veículo. Nesse contexto, inexistindo a comprovação das despesas, é impossível falar-se em ressarcimento e afastar a natureza remuneratória dos valores pagos. Assim, em razão do princípio de estrita legalidade, as contribuições previdenciárias incidem da totalidade, existindo a ressalva expressa acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre o valor do aluguel de veículos automotores, pagos com autoridade, o lançamento é procedente, não merecendo reparo ao acórdão recorrido. Aqui, no que diz respeito à jurisprudência e decisões administrativas, aqui eu transcrevo o artigo 62 da portaria daquele do Ricardo, que fala o que é vinculante, então, diante do exposto, a jurisprudência trazida aos autos pelo recorrente não vincula esse julgamento na esfera administrativa. No tocante à ofensa aos princípios constitucionais do caráter confiscatório da multa aplicada, eu faço menção à súmula CARF número 2, e, assim, sendo a existência de multa, conforme previsto na legislação, não possui natureza de confisco, já que se trata de uma multa pecuniária decorrente do ano do inadimplemento, do não recolhimento das contribuições devidas na época própria. E essa questão da revisão do critério da aplicação das multas, eu já menciono que a decisão da eu menciono que eu fiz parte do recurso voluntário, e então, depois, voltou em ser em parte do recurso voluntário, e a parte conhecida por negar provimento ao recurso voluntário. As considerações? A gente teve situação de julgamento em que o contribuinte demonstrava isso, então teve deslocamento de tantos quilômetros e tal, aí recebeu isso, recebeu aquilo, era tanto por quilômetro rodado e tal. Assim, realmente, o empregador aluga o carro do próprio empregado, e ele não sabe até quanto que isso é pelo serviço ou se isso é para o serviço. Senhores, considerações? Conselheira relatora negando provimento ao recurso voluntário e não conhecendo nenhuma parte do recurso que trata de um tema que já não mais compõe litígio, não é isso, conselheira? Que foi definido já pela DRJ, não é isso? Sim, presidente. E em relação aos terceiros, porque esse aqui vai replicar para os demais, e em relação aos terceiros, sequer foi a DRJ fez essa menção. Mas então, nesses dois, nos segurados e no patronal, eu vou colocar aquela decisão da DRJ que já não faz parte mais do litígio. Okay. Em relação aos terceiros, que não é conhecida também porque não foi aventada em sede lá de impugnação. Essa ressalva a título de informação para o contribuinte, que ela será aplicada de ofício por conta da determinação da própria N 971. Senhores, então esse é o resultado 44 e 45, tá? Que é a contribuição de segurado e patronal.
o voto da conselheira relatora é não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas que já não mais compõem o litígio administrativo. E na parte conhecida, negando provimento. Como vota conselheiro Daniel? Processo 44-45. Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Fábio? Acompanho, presidente. Fernando? Acompanhe, presidente. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho. O resultado do processo 44-45 ficou o seguinte: acordo de membro colegiado por unanimidade de votos e não conhecerem parte do recurso voluntário, por este tratar de temas que não mais integram o litígio administrativo fiscal, na parte conhecida por unanimidade de voto, negar-lhe provimento. Processo seguinte é o processo 46, que esse é terceiros. E nesse caso, é o que a conselheira relatora tratou de que a questão da retroatividade benigna não tinha sido tratada na impugnação, portanto, não compôs o litígio desde o início, o litígio estadual da impugnação, e ela está negando provimento, conhecendo em parte, e, naturalmente, só com a ressalva a título de orientação do contribuinte de que a aplicação da retroatividade benigna é tema que sequer precisaria estar sendo discutido, já que será aplicada de ofício no sistema 971. Como vota, Daniel? Acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Larita? Também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Fernando? Acompanhe, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, eu também acompanho a conselheira relatora e assim acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos, negar o provimento. Conselheira Débora, por favor. Nós temos um CFL 68, que é o 49. Isso. Esse aí, como foi tratado? Então, é o mesmo resultado do item 44 e 45. Então, esse é só negar provimento, porque, na verdade, a matéria foi discutida no principal. Não é isso? Que você Sim. não conheceu em parte, e aí, nesse caso aqui, você só nega provimento. Também a aplicação da aplicação da atividade benigna. E a DRJ tratou disso, já então me parece que vai ser a mesma coisa do 44 e 45, né? Ok. Esse é o CFL 8, 49. Daniel, com vota? Está com 45 ele. Douglas. Acompanho, presidente. Também acompanho. Acompanho, presidente. Acompanhe, presidente. Também acompanho. O processo 49 fica com o seguinte resultado: a palavra de votação voluntário de temas que não mais integram o litígio administrativo fiscal. Item 47 é uma CFL 35. A gente tem empresa de prestar esclarecimentos fiscais de informações cadastrais para empresa da fiscalização. Esse é o a empresa deixa de prestar a fiscalização, embora solicitada para tal, todas as informações cadastrais, financeiras, contábeis e interesse da mesma, o que constitui a infração disposto 32. Inciso 3,
Mais especificamente, a empresa foi solicitada a apresentar à fiscalização os arquivos digitais magnéticos do ano de 2004, contendo as informações referentes à contabilidade e as folhas de pagamento. Foram fornecidos 2 arquivos digitais com a formatação prevista em norma aplicável, autenticados e validados como discriminado a seguir. O primeiro, relativo à contabilidade da empresa, não apresentou inconsistências e foi utilizado normalmente pela fiscalização. O segundo, relativo às folhas de pagamento da empresa, foi gerado com omissões, já que contém apenas parte das folhas de pagamento. Segundo consta o relatório fiscal, a atuação da empresa possui 2 folhas de pagamento distintas para a matriz, uma elaborada pela empresa de contabilidade, RS Limitada, cujas informações constam dos arquivos digitais magnéticos, e a outra gerada dentro do seu próprio escritório administrativo, sem que essas informações constem dos arquivos digitais magnéticos relativos às folhas de pagamento. Então, a infração é essa, e a DRJ manteve a autuação. O contribuinte, ele replica todos aqueles argumentos lá dos processos anteriores, e então eu vou conhecer em parte, né, do recurso. Essa parte da aplicação da retroatividade benigna não foi objeto da impugnação. Ele questiona a nulidade por cerceamento do direito de defesa, então eu falo aqui que é do artigo 59, 142, então, na dicção do artigo, no caso em análise, não há que se falar de nulidade, porque todos os requisitos foram preenchidos, né, na dicção do artigo 225, com redação vigente à época dos fatos, daí tem aqui a obrigação da empresa. No relatório foi a autoridade lançadora descreveu perfeitamente a infração cometida, né, então tem-se o que falar de nulidade, né, de cerceamento do direito de defesa, e nesse passo, então, não há como ser acolhida essa preliminar de nulidade. Da obrigação acessória e seu descumprimento, motivo da autuação foi a empresa ter deixado de prestar à Receita Federal todas as informações cadastrais, a previsão da penalidade se encontra aqui nesses artigos 92 e 22. Deixa eu ver. Então, em última análise aqui, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de prestar à Receita Federal as informações cadastrais financeiras incontábeis de interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, restou caracterizada a ocorrência do fato dos juradores, não merecendo reparo o acórdão recorrido. E vou fazer também aquela informação lá que o senhor falou, da questão da retroatividade, que vai ser aplicada no momento lá da execução do julgado lá. Então, eu voto por conhecer em parte, e na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é meu voto. Mas esse entraria na sexta, não, né? É isso que você vai esclarecer. Vou esclarecer, mas que os demais, daí, eu já até fiz aqui é que eu não li. Eu coloco aqui a transcrição aqui, ó, oportuna ainda a transcrição do seguinte trecho extraído do processo principal, lá em que a autoridade julgadora de primeira instância manifesta acerca dos processos que devem ser vinculados para avaliação da retroatividade da lei nova para fatos geradores e contribuições previdenciárias anteriores à data da publicação. Então, daí ela faz a menção que é o processo da obrigação principal, né, e a CPL 68. Então, okay. Daí até eu vou deixar isso aqui, mas daí, no caso, vou conhecer em parte, né? Perfeito. Senhores, considerações? Conselheira relatora, conhecendo em parte, e na parte conhecida, negando provimento. Como vota Daniel? E processo 47, tá? Eu acompanho, presidente. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Também. Sávio? Acompanho, presidente. Bernardo? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho a conselheira relatora, acórdão colegiado por unanimidade de votos, nem o conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de termos externo litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida por unanimidade de voto, negado provimento. Vamos para o próximo, conselheiro? O item 48.
Pois não, fica à vontade. Então, esse aqui é uma CFL 69, entrega da GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas nos dados não relacionados a fatos geradores e contribuições previdenciárias. Nesses casos, Débora, nesses casos, o contribuinte vem sempre repetindo o mesmo argumento, não é isso? Sim, presidente. Então, eu acho que a gente poderia se limitar a dizer, olha, a infração é por ter omitido essas informações em GFIP que sem vinculação com a contribuição previdenciária, e essa conduta ocorreu. E aí a gente segue para frente. Todos eles, essa situação, presidente, e esse aqui, ele entra lá na comparação, então esse aqui, como a DRJ não se manifestou, mas é que eu não vou conhecer, né, essa parte aí. Mas daí eu vou colocar somente a informação que no momento da execução, essa retroatividade vai ser observada, porque no caso essa CFL 69, ela vai entrar na sexta, lá no pacote Então, esse aqui é conhecer em parte e negar provimento também. Esse 79 é aquele que não tem relação com o fato gerador dela. Esse aqui, ele acontece o seguinte, autuado informou incorretamente em GFIP, no campo salário família, de abril e agosto de 2004, os valores lançados em GFIP divergem dos valores lançados em folha de pagamento. O campo retenção, janeiro, março, abril, junho, agosto, outubro e novembro de 2004, cujos valores corretos são os existentes nas notas fiscais. São duas infrações. Essa questão do salário família e aquela retenção dos 11% nas notas fiscais de prestação de serviço, que ela emitiu com valores errados, divergentes. Então, o motivo do lançamento é esse, por esses dois motivos, o salário família e a informação divergente na nota fiscal. E, na verdade, ele nem se insurge contra isso para dizer, não, estava certo. Não, presidente. Ele mesmo argumento, né, dos outros processos. Ele repete os argumentos lá do processo principal, e, na verdade, nem surgiu em relação a isso. Então... Ok. Daniel, como vota? Conselheira relatora, negando o provimento a recurso voluntário, que depois de conhecer apenas em parte. Eu acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Marita? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Processo 48, acorde mesmo colegiado por unanimidade de votos, não conhecer em parte de recurso voluntário, por estatal de termo de litígio administrativo instaurado com a afinação lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negado de provimento. Processo 40, agora 50, Débora, que é o CFL 59. Isso, presidente, é o 50. Então, CFL 59, eu só vou ler a infração. A empresa efetuou pagamentos a empregados a título de locação de veículos. Conforme o relatório fiscal, trata-se de infringência ao artigo 30, porque a empresa deixou de arrecadar mediante desconto sobre a remuneração paga às contribuições de segurados e empregados a seu serviço nas competências de janeiro a dezembro de 2004. Efetuou pagamentos a empregados a título de locação de veículos, coincidência da contribuição previdenciária, pois na condição de locatário jamais recebeu o veículo locado e tampouco assumiu, né, aquela questão. Além disso, houve pagamento da locação para diversos segurados nos períodos em que estavam de gozo de férias, também não houve a comprovação das despesas realizadas, o que impossibilitou serem considerados parcelas sem incidência da contribuição. As contribuições previdenciárias, aquelas devidas a terceiros, tá? A empresa foi considerada infratora reincidente, considerando o trânsito em julgado, então ela foi reincidente, não ficaram configuradas demais circunstâncias agravantes. A ação foi procedida pelo... Tá? A DRJ manteve, né, o motivo, então, é deixar de descontar e arrecadar as contribuições dos segurados empregados sobre os valores daquelas locações lá, de veículos. E, então, o argumento dela vem, de novo, a aplicação das multas, ela vem com a questão de que o valor locado não integra,
Os argumentos lá do processo principais, né? A questão da nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, igual ao outro. E o motivo da autuação foi o fato da empresa ter deixado de arrecadar mediante desconto dos pagamentos efetuados a empregados no período de 1 a 12 de 2004, a título de locação sem considerar tais verbas como salário de contribuição. Senhores, considerações? Esse é um Eu caso. acho que esse daqui que entra naquela. Esse aqui é um caso assim que eu acho que eu, com toda a minha boa vontade, eu não consigo seguir no caminho, porque deixar de arrecadar o tributo, uma coisa é arrecadar, que é ele descontar da folha de pagamento, outra coisa é ele recolher, pegar o dinheiro e mandar para o cofre público. É exatamente a mesma conduta punida lá pela 9.430. Eu só manteria esse lançamento se ele não teve. Ele teve. De que ano esse lançamento ocorreu quando, Débora? O fato gerador é 2004, deixa eu ver o lançamento. Porque a multa de 75%, ela já incide sobre a diferença do imposto de contribuição no caso da falta de pagamento ou recolhimento. Então, o camarada, quando faz a arrecadação lá, tem que recolher aqui, ele está sendo punido aqui porque não recolheu, e ele só recolhe se descontar. E essa conduta, ela tem nexo entre elas, absoluto. Né? A ensejar aí o reconhecimento aí de que a penalidade mais severa puniria, né? Substituiria a mais branda. 22 de 7 de 2008, anterior lá. É anterior à alteração, né? Que eu até observei isso, presidente, porque eu já votei nesse sentido, mas os lançamentos nossos e o fato gerador, o lançamento, no caso, era posterior a esse MP. Eu fiquei, assim, muito constrangida. Que a regra era essa, não era a regra da 9.430. Exatamente, era a regra vigente na época, né? Então, eu fiquei, assim, temerosa porque até fui ver aquele voto seu, que eu já citei em outros dados, que eu adotei esse critério, até que eu usei como razões do seu voto, o lançamento também era posterior a essa alteração. Então, aqui eu não me senti confortável de utilizar, sabe? E aí tem uma falha para mim, até na construção da cesta de comparação. Porque, por exemplo, imagine que agora, na hora de você comparar a penalidade mais benéfica, você entende que a multa nova é ela que tem que retroagir. Aí você aplica a multa nova, aplica com a multa velha, que me parece ser incompatível, né? Mas eu não vou discutir cesta de comparação, né? Com a aplicação de retroatividade benigna. Inclusive essa aqui deveria entrar, né? Porque essa aqui deveria entrar na cesta de comparação, porque tem tudo a minha ideia era que se na comparação o que subsiste é a multa, a outra multa, a multa nova, aí não caberia essa aqui, porque aí ela já estaria absorvendo essa aqui também. Aí teria que entrar também. Mas, enfim, como é uma situação anterior, tal qual eu também já fiz em tantos outros processos, eu acho que... E aí a gente tem feito isso, tem mantido... O lançamento anterior à MP, né? 449. Então, nesse caso também, conhecendo em parte, na parte conhecida, negando provimento, não é isso, Débora? Sim, presidente, a mesma coisa do anterior. Daniel, como vota, aí tem 50. Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Varita? Eu também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho, assim, acolhimento do colegiado por unanimidade de votos, não conhecer em parte do recurso voluntário, por eles tratar de temas que não mais integram o litígio administrativo. Não. Esse é tema estranho, né? Não é isso, Sim, Débora? presidente, é tema estranho.
tratar de temas externos de litígio administrativo, na parte conhecida por unanimidade de voto negado de provimento. Processo seguinte, falta de destaque de nota fiscal de serviço, na seção de mão de obra. Isso, CFL 37, mesmos argumentos, e a questão... E aqui a questão é isso mesmo. Na realidade, daí é conhecer em parte, e na parte conhecida, negar provimento. Ok. Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Marita? Acompanho. Fábio? Acompanho, presidente. Fernando? Acompanhe, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho, assim, acordo de colegiado por unanimidade de votos e não conhecer em parte do recurso voluntário, por tratar de temas externos ao litígio administrativo instaurado do Campo de Nação, lançamento na parte conhecida por unanimidade de voto negado de provimento. Processo seguinte, a obrigação acessória, deixar de preparar a folha, naturalmente, é reflexo de não ter inserido em folha aqueles pagamentos que foram considerados, ou seja... É isso aí, presidente. Senhores, então, a conselheira relatora, imagino, né, conselheira, já negando o provimento aqui, na parte conhecida apenas, conhecendo Isso. a primeira parte. Isso. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Acompanho. Sávio? Acompanho. Fernando? Acompanhe, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, eu também acompanho. Acordam os membros do colegiado, portanto, por unanimidade de votos, não conhecer em parte do recurso por tratar de temas externos litígio administrativo instaurado com impugnação ao lançamento. Isso aqui é um exemplo, né, de uma conduta aqui que você vê que ela vai se perpetuando aqui, mas é a legislação anterior, era assim. Então, eu acho lamentável, assim, mas, enfim, a legislação nova, ela me parece que já traz algo um pouco maior quando ele começa a falar, olha, a diferença, aí eu cobro com 75%, e aí eu começo a falar o que está relacionado a isso com a diferença, e de repente, numa situação dessa, até poderia se avaliar a exoneração do crédito lançado neste caso, por exemplo, já que se o sujeito deixa de botar na GFIP o valor do carro que está alugado, porque ele acha que aquilo não é salário de contribuição, e naturalmente aquilo não vai entrar na folha de pagamento dele. Então, são medidas que me parece que não vai entrar na contabilidade, enfim, e vai gerar esse rastro de coisa errada, e que lá na frente a autuação pega, mas deveria pegar uma vez. Mas, nesse caso aqui, a autuação sob a égide da legislação anterior. Com isso, senhores, a gente encerra os processos de relatoria da conselheira Débora, do recorrente ou dos consultores associados, que foram os processos 44 a 52. E com isso também encerramos a reunião de julgamento, a sessão de julgamento da tarde deste dia 6 de abril de 2021. Encerramos com amplo êxito aqui, julgando todos os processos pautados, tanto para amanhã quanto para a tarde. Assim, ao mesmo tempo, parabenizo a todos aí pela colaboração e pela capacidade de síntese. Agradeço também a senhora Val, que nos acompanha pelo CARF. Solicito a senhora Val que encerre a gravação, por favor.